Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vou apresentar meu projeto Brincar, projeto com o Hulk do Senac. Eu já vou pedir desculpas por não estar mostrando a minha carinha, eu queria muito me gravar enquanto eu apresentava, mas o aplicativo que eu uso para fazer isso tá dando um erro. Toda vez que eu tento gravar, ele para de responder e apaga tudo que eu gravei. E no tempo que eu tenho, eu não vou conseguir resolver isso tão rápido. Então eu tive que gravar no próprio gravador do notebook. Mas eu prometo entregar carisma pra vocês, tá bom? Vamos lá. O meu projeto Brincar, ele não vai ser de design industrial, que é o que o projeto Brincar visa, né? O Hulk me deu uma exceção para eu poder juntar esse projeto com o meu TCC. E a proposta do meu TCC não é de design industrial. A proposta dele é de ser uma animação animada por mim. E ele vai abordar o tema depressão, né? Por isso o nome Eu Já Morri. Esse nome não é certo ainda, né? Ele é temporário. Eu gostei desse nome, mas as coisas podem mudar até o final do meu TCC, né? Eu tô começando o TCC agora, eu tô no 5º semestre de 7 de design, né? Então, muitas coisas podem mudar lá no final, mas para esse projeto eu tenho essas coisas prontinhas aqui. Então, eu vou apresentar para vocês. Vamos falar sobre o curta agora. Ele vai ter mais ou menos de 5 a 10 minutos. No começo, a ideia era 5, mas com os frames que eu fiz, eu não sei se aumentou esse tempo, então eu tô chutando entre 5 e 10. Eu vou abordar o tema de depressão porque, além de ser um tema importante, se tem uma coisa que eu domino é depressão. Porque eu fui diagnosticado com depressão vai fazer uns 2 anos, eu acho. E eu lembro desse semestre, essas matérias que eu tô tendo agora, a gente ouve muito sobre o TCC. É tudo em volta do TCC. Então, eu lembro de ouvir de um professor de falar sobre algo que a gente domina, algo que vem de dentro da gente. E não só algo que tá sendo falado agora ou algo recente, sabe? Algo que tá em alta. Então, eu resolvi falar sobre a depressão, que é uma coisa que eu domino, eu vivo diariamente com ela. Então, eu sei falar sobre ela, dissertar sobre ela. Então, achei interessante trazer. Eu quero muito mostrar esse contraste, assim, no curta da personagem estar nesse estado de anestesia, mas ao mesmo tempo ela sente tudo, sabe? Ela não sente nada, mas sente tudo ao mesmo tempo. Que é uma coisa muito louca. Esses sentimentos contraditórios que a depressão traz pra gente, né? Pra gente. Pra mim, pelo menos. Espero que vocês não tenham depressão, né? Isso é uma coisa muito difícil, assim, de trazer, porque a gente sente muitas coisas contraditórias, uma que vai contra a outra, assim. E eu queria esse desafio de tentar trazer isso visualmente, né? Ainda mais porque o curta não vai ter falas. A ideia aqui é não ter falas. Ou se tiver, é o mínimo possível, nada que, sabe, mude muita coisa. Eu queria também explorar o conceito da catarse e falar, pesquisar um pouco mais a fundo e falar sobre isso na monografia do meu TCC também. A catarse, vamos resumir assim, como um curto-circuito de emoções. É quando algo te causa muitas emoções, te externaliza emoções que estavam lá no fundo, assim, e que você externalizou elas, assim, todas juntas. Então, E ele pode acontecer de várias formas. Então, quando você assiste um filme, ou você lê um livro, ou você vê uma arte, ou você escuta uma música, que traz aquelas emoções que você às vezes nem consegue explicar, isso que é a catarse. A catarse é trazer esse boom de emoções. E eu queria muito trazer isso no curta também. Então, eu quero mergulhar muito nesse conceito para tentar trazer isso da forma mais bem feita possível, sabe? Eu trouxe essa foto da substância porque tem essa cena da personagem
indo num date com o cara, né? Ela tá se arrumando, mas ela fica voltando no espelho pra ficar se checando, ver se ela tá bem e tal. Só que ela não tá gostando da aparência dela e ela começa a entrar numa crise. Então ela começa a tirar maquiagem, a passar a mão na cara, se bater, puxar cabelo. E eu achei essa cena bem intensa, ela me impactou bastante, porque eu me vi nessa cena. E ela me trouxe essas emoções muito que eu não esperava, sabe? É difícil a gente ver cenas como essas. E cenas relativamente simples, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente não precisa de nada muito elaborado pra trazer esse sentimento de catarse, sabe? Tem muitos outros filmes que eu consigo pensar que me trouxeram esse misto de emoções. Aqui eu vou falar da personagem. Ela foi baseada em mim, basicamente, totalmente, assim. Então, até o cabelo, a cor do cabelo, o estilo de vestimenta e tudo mais, eu sou bem assim, igual a personagem. E eu acho que esse design que eu trouxe pra ela ficou bem característico, assim. Eu acho que eu bem deixei ela com cara de depressão mesmo, sei lá. Acho que eu devo ter um pouco dessa cara também, né? Nós tendemos pra ir pra esse lado, né? Tendemos a ir pra esse lado mais deprê. Que coisa, né? Mas ficou bem legal, assim. Eu normalmente ilustro mais realista, mas eu queria trazer esse estilo mais despojado e sem muita precisão. Porque além de eu querer sair da minha zona de conforto, eu queria brincar com isso na hora de animar. Então, trazer ângulos um pouco mais distorcidos, coisas mais... formas mais distorcidas e não 100% reais, assim, quando você vai comparar com a realidade, sabe? A Mira, ela tem 21 anos, ela é de São Paulo, né? Então a gente vai ver essas ruas paulistanas aí pela animação, que é onde ela transita na rotina dela. E ela trabalha e estuda na área de design, né? Assim como eu. Então a gente vai ver isso também no curta. Ela gosta muito de música, ela gosta de desenhar, gosta de azul, gosta muito de dormir. E ela não dorme também. A gente tem esses... Um dos sintomas, assim, muito comuns da depressão é você dormir muito e também não dormir nada. Ou um ou outro, ou os dois também misturados, sabe? Ela também gosta muito de pistache, que é uma coisa que eu gosto muito também. O que ela não gosta de barulho, transporte público, homens, que eu não vou precisar elaborar muito, né? Que é apenas homens. Dias cheios e fala muito. Você vê que esses extremos ela não gosta muito. Então, tudo que é extremo e que vai exigir mais dela, ela não vai gostar. Porque ela já vive a vida um pouco esgotada, né? Ela já vive no 10%, assim. Então, tudo que for exigir um pouco mais dela, ela vai tender a odiar, assim. Porque tudo já é um grande esforço. Então, imagina algo que vai exigir mais ainda. Ela vai querer, meu Deus, surtar. Aí, aqui, a gente tá vendo um mood board, né? Que eu montei pra desenvolver a personagem e pra pensar nos arredores dela, de como desenvolver as paisagens e tudo mais, né? A cena em volta. Você vê esses personagens mais, assim, distorcidos, com olhão e tudo mais. E é isso que eu queria trazer pra ela, esse estilo mais despojado, assim. E eu acho que casa um pouco com o tema, assim, algo mais despojado, algo que brinca, assim, com as distorções. Além de trazer alguns ambientes que me inspiraram para além da casa dela e do ambiente que ela vai transitar. Tudo bem que o ambiente é São Paulo, até que eu trouxe a estação da República aqui, só para, né, trazer um pouco desse São Paulo. Aqui a gente vai falar do storyboard. Eu trouxe uma versão um pouco mais resumida, mas nada que vá faltar na história, mas é só pra eu não me prolongar muito no storyboard.
Nessa primeira cena, a gente vê a Mira olhando pro chão. Ela tá dentro do banheiro, dentro do box do banheiro, olhando pro chão. Ela tá olhando pro ralo e vendo a água passar. As gotas caírem, então ela vê uma gota do chuveiro, uma gota do cabelo dela caindo, o cabelo azul manchando, e cai uma gota de sangue. E aí, corta pra uma visão de baixo dela, ainda observando essa cena, e aí a gente vê que a atenção dela é interrompida. Nisso, tem outro corte, e a gente vê ela saindo do box, né? Ela sai do box e vai em direção ao banheiro. Ela vai em direção ao espelho, e ela se olha no espelho, ela fica lá olhando por um tempo, com aquela cara um pouco derrotada, né, que a gente tem. E aí, quando ela se vira pra ir pro quarto, o reflexo dela dá um delay, assim, representar aquela coisa de ela tá continuando, mas ela tá um pouco ali no passado ainda, sabe? Na próxima cena, ela se veste e deita na cama. Eu ainda não decidi se ela vai se vestir mesmo ou se ela só vai deitar na cama de toalha. Eu fiquei entre essas duas opções, mas aqui a gente trouxe que ela se vestiu e deitou na cama. E aí a gente tem essa visão de cima e ela começa a ser engolida pela cama, como se a cama dela abraçasse ela. É o único momento que ela se sente abraçada e super confortável e ela pode descansar. Aí a gente vê ela de outro ângulo, ainda deitada na cama, sendo abraçada, e a gente corta pro dia seguinte, no mesmo ângulo, do mesmo jeito. Aí a gente vê essa mãozinha aqui, né, que é porque a mãe dela tá acordando ela no dia seguinte. Aí a gente percebe que o alarme dela tava tocando e ela não tava escutando esse alarme, então a mãe dela foi lá acordar ela. E aí nesse momento a Mira acorda e ela luta um pouco pra levantar da cama, né? Porque a cama ainda tá abraçando ela e é um pouco difícil de levantar, sabe? No próximo take, a gente vê ela trabalhando. Ela tá na mesa, no computador, né? E aí a gente vê ela olhando com essa cara de quem ainda tá acordando, mexendo no computador. E nessa cena ela recebe uma mensagem de alguém do trabalho dela, perguntando se ela vai participar da reunião que eles têm diariamente, a famosa daily, né? E ela tá lá, tentando processar tudo, tipo, vou ter que participar da reunião e tocando a vida, né? Trabalhando. E aí, corta pra ela dormindo. A gente percebe que ela cai no sono, no meio do expediente, dorme ali em cima do teclado, né? E aí a gente vê uma chamada que ela tinha de alguma reunião que ela tinha marcado pra esse dia. E ela começa a tocar. E ela acorda no susto e ela percebe, caramba, acabei dormindo aqui no meio do meu trabalho, né? Essa dificuldade de se manter acordado de manhã, essa coisa difícil de continuar o dia. Na próxima cena, a gente vê o prato dela, ela vai almoçar, né? Ela tava almoçando 2 torradas de guacamole com tomate cereja. É um prato que eu gosto, então eu coloquei aí pra ela comer no curta. Mas ela não parece fazer muito esse movimento de comer, não. A gente vê ela olhando para além e no outro take mostra a parede branca sem absolutamente nada. Ela tá encarando a parede branca, apenas existindo. No próximo take, a gente vê ela dentro do ônibus. Ela tá indo pra faculdade depois do expediente dela. Então a gente passa por essas cenas. Ela tá no ônibus, aí depois ela tá no trem, encostada na porta do trem, né? Passando a paisagem atrás. Ela tá rodeada de pessoas, tá passando muitas coisas, mas ela tá no próprio mundo dela. Tá com os fones de ouvido, que ela sempre sai de fone de ouvido de casa. Então ela tá lá no mundo dela, apenas olhando. Aqui a gente tem um takezinho do metrô. Eu quero trazer o metrô cheio de pessoas e tudo mais. Aqui eu só ilustrei como vai ser a visão dela, né? Da porta do outro lado do trem.
na próxima cena, ela tá caminhando ainda indo pra faculdade. Então, a gente vê esse trajeto que ela tem de pegar o ônibus, de esperar no trem e de caminhar até a faculdade. Aqui, ela já tá dentro de sala de aula, né? E aí, a gente vê que o professor tá lá falando e ele já preencheu o quadro inteiro, né? Só que a Mira não tá lá. Ela tá só existindo. Assim, ela não tá prestando atenção na aula. A gente tem um take do notebook dela onde ela deveria estar anotando as coisas da aula. A gente vê que ela não escreveu absolutamente nada. Então, passou todo esse tempo de aula e ela não anotou absolutamente nada. Porque ela não consegue se conectar ao mundo e estar presente. Isso é uma coisa muito característica, assim, você não consegue estar presente no momento. Quando você vai perceber, você já perdeu muita coisa, você perdeu minutos do seu tempo divagando em absolutamente nada. Ela tá apenas estática, enquanto o mundo gira atrás dela. E aí, depois dessa cena, a gente vê ela de novo no ônibus. E agora ela tá fazendo o caminho de volta pra casa. E nesse meio tempo, enquanto ela tá no ônibus, ela começa a ter um devaneio, assim, de uma memória de infância dela. Então a gente vê ela pequena, encostada numa porta. Ela tá se escondendo de alguma coisa. Aí a gente vê que tem outra pessoa ali procurando ela. Ela tá segurando tipo uma pistola de peças de Lego. Eu não sei se vocês brincavam com essas peças de Lego gigantes quando vocês eram crianças. Eu tinha várias dessas peças e eu e meus irmãos usávamos pra montar uma pistolinha e brincar de atirar, esconder e atirar. Então, eu quis trazer isso como uma memória no curta também. Então, essas pistolinhas que eles estão segurando são pistolinhas de Lego. Então, ela tá ali escondida e esse é o irmão mais velho dela. Ele tá lá procurando ela. E aí, ela sai do esconderijo e atira nele, né? E aí, ele se rende e tudo mais. Nessa, a câmera gira pro final do corredor. A gente tá nessa casa antiga, assim. E a câmera vira pro final do corredor. E no final do corredor, a gente vê a irmã do meio. Então, são 3 irmãos. A Mira, que é a mais nova, a irmã do meio, que tá ali no final do corredor, e o irmão mais velho. A irmã do corredor aparece ali, do tipo, vocês não me viram, não me acharam. E aí, ela vem em direção à câmera, e os 2 irmãos mais velhos saem do foco da câmera. A Mira vira para onde eles estavam indo. E aí ela procura por eles. Eles, de repente, sumiram. Eles estavam lá dando risada. E aí saíram correndo e continuaram brincando. Mas tudo fica estranho e eles somem. A Mira fica sozinha nesse corredor. Esse corredor escurece. Então tudo fica escuro e ela fica confusa. Ela começa a procurar por eles. E aí ela começa a ouvir no final do corredor, onde tinha essa porta que a irmã dela saiu. A porta agora tá toda escura, né? Eu não fiz escuro pra dar pra enxergar o que tá acontecendo na cena. Então tá tudo escuro e ela começa a ouvir alguém batendo desesperadamente na porta. Então ela vira em direção à porta. E aí ela vê que uma mão sai pela fresta da porta. A mão tá tentando sair pela porta. E a Mira tá muito confusa, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, a câmera vira pra ela de volta. E nessa, a câmera dá uma volta 360 por trás da Mira. Então, a gente tá de frente, a câmera gira por trás dela. E nessa que a câmera gira, ao voltar pra visão que a Mira tava tendo da porta, a gente percebe que ela agora tá num banheiro. Então, é como se ela continuasse no mesmo lugar, mas o ambiente mudasse, sabe? É uma transição
dela mudar do corredor para outro lugar, que vai ser aí dentro do banheiro. Então aqui a gente vê que ela tá dentro do box do banheiro. Tem uma toalha ali pendurada, tudo mais. Ela tá dentro do box do banheiro, olhando pra porta. E a porta segue com muitas batidas, alguém tentando entrar e tudo mais. A gente vê, então, de frente, a Mira ainda criança. Esse é um ponto muito importante. Ela ainda é criança nessa cena. Ela tá dentro do box, sentada no chão, com uma piscina enorme, vermelha, no box. A gente enxerga que a mãozinha tá tentando passar pela fresta da porta e a gente vê que uma gaveta tá impedindo a porta de ser aberta. A gente vê o rosto da Mira de novo, olhando para essa situação. Então ela sai do box em direção à porta e ela fecha essa gaveta para a porta conseguir abrir. Nessa cena onde ela fecha a gaveta, a câmera sobe e a gente vê a mãe dela. A mãe dela abre a porta. Então, ao que a câmera vai subindo, a mãe dela abre a porta e vê ela. Então, a mãe dela tá vendo a filha dela, criança, pequenininha, com os braços escorrendo sangue e essa poça de sangue dentro do box, sendo sugada pelo ralo. A mãe, em desespero, estende os braços e pega a filha. Nessa que ela pega a Mira, então ela vai trazer a Mira em direção à câmera. No que ela traz a Mira em direção à câmera, corta pra cena dela de volta no ônibus. Então é como se o movimento do corpo dela passar pela frente da câmera transitasse pra de volta pro ônibus. De volta pro ônibus. A gente vê então que a Mira tava só tendo essa lembrança, certo? Nessa ela volta do trânsito e a gente vê o celular dela no colo dela. Ela vê que ela recebeu um áudio do pai dela, um áudio longo de 3 minutos e alguma coisa. E ela vai escutar esse áudio. E quando ela dá play no áudio, ela vê que o pai dela está em desespero, chorando muito, pedindo, implorando pra ela não desistir da vida dela. E isso é um momento muito importante, assim, também porque o pai dela não aparece no curta. A gente vê que a mãe dela aparece por alguns segundos, mas o pai dela não aparece. Por que eu escolhi que o pai dela não aparecesse? Eu quis representar ele como sendo essa figura um pouco distante, assim. Não exatamente fisicamente. Eu não fiz isso pra representar ele distante fisicamente, mas ele distante emocionalmente. Então, quando ela recebe esse áudio, é algo inesperado, assim. É uma chuva de emoções, assim, que ela não esperava. E é como se fosse uma última tentativa do pai dela de tentar ajudar de alguma forma, sabe? Então a gente vê isso acontecendo, os olhos dela se enchem de lágrimas. E aí, só que ela não consegue ouvir esse áudio até o final, então ela para o áudio no meio. E aí a gente vê ela continuando o caminho dela pra casa, fazendo o mesmo trajeto de volta. Então aparece cenas parecidas assim, só que ela voltando mais à noite e tudo mais. Então ela voltando impactadíssima depois de ouvir tudo isso que ela ouviu do pai dela, voltando pra casa. Aqui ela chega no quarto dela e o quarto dela tá todo bagunçado, né? Então ela entra no quarto dela, deixa a mochila no chão. O quarto dela cheio de coisas, cheio de lixo, cheio de papel e enfim. Ela tenta ignorar essas coisas e ela tenta ir deitar. Nessa que ela tenta ir deitar, a cama dela também tá cheia de coisas e tudo mais. Ela não consegue dormir. Eu fiz esses risquinhos aí vermelhos pra tentar demonstrar no storyboard que ela tá super incomodada com isso. Ela não tá bem
vivendo nesse ambiente. Que é um ambiente que é 100% reflexo de dentro da cabeça dela, né? Todo bagunçado, todo ferrado, enfim. E aí ela tenta dormir, mas ela não consegue. Então a gente vê essa cena de frente dela levantando da cama, após não conseguir dormir. Ela tá em pânico. Ela não aguenta mais tudo isso que ela tá vivendo, tudo isso que ela está se rodeando. Ela tá em crise. Então ela vai pro banheiro e ela se olha no espelho. Ela tá desesperada, ela tá a ponto de chorar, respirando muito rápido, tá muito ansiosa. E a gente vê de frente que ela tá olhando pro espelho e a gente vê ela de frente. Então ela começa a passar a mão nos cabelos, passar a mão no rosto, e aí ela começa a puxar a pele do rosto dela. Aqui a gente vê ela puxando as pálpebras pra baixo, né? A minha ideia foi que ela puxasse vários lugares do rosto dela. Então, puxasse a pálpebra, puxasse a boca e literalmente rasgasse a pele toda dela com as próprias mãos. Nessa, ela cai no chão, desacordada, após rasgar a pele toda da cara dela, né? Porque permanecer viva após arrancar sua pele, não sei se tem como. Aí, ela cai no chão do banheiro dela. E daqui a pouco a mãe dela aparece. A mãe dela foi falar com ela alguma coisa. A mãe dela aparece. Dá um super berro. Derruba o celular dela no chão. E a gente corta a cena. Nessa, a gente volta lá pro início. Onde ela tá no box, olhando pro chão. A gente percebe que tudo isso foi devaneio dela. E de coisas que ela ficou divagando, sabe? Da rotina dela, coisas estressantes da rotina dela, coisas que ela gostaria de fazer com ela mesma. E lembranças do passado, muitas coisas. Tudo isso não passou de um devaneio dela. Então a gente vê que ela tá de volta lá no box, na mesma posição do início. E aí a gente percebe que o que interrompeu a atenção dela foi a mãe dela batendo na porta do banheiro. Nessa que ela bate na porta do banheiro, a Mira olha pra porta do banheiro e o filme acaba. A gente tem um corte e acaba aí. Essa é a história do curta. O que a gente tem pra fazer de próximos passos? Eu preciso repassar o storyboard, além de aperfeiçoar o storyboard, né? Eu preciso adicionar as entrecenas, né? Então tem muitas entrecenas aí no meio e até animar são muitas coisas. Então eu ainda vou ter que pensar nos sons que eu vou colocar, sons de efeito e sons de trilha sonora mesmo, né? Vai ter a edição e tudo mais. E desenvolver um pouco melhor o fundo. E para isso, eu pedi uma ajuda da minha irmã, que também é designer. Olha só, ela é designer e ela gosta muito de jogar The Sims. Então, eu tive uma ideia. Eu pedi para ela desenvolver a casa da Mira, para eu poder navegar dentro da casa e poder pegar ela de vários ângulos. No storyboard, o que eu fiz para fazer esses fundos foi tirar fotos mesmo da minha própria casa. Mas eu queria também que tivesse uma casa desenvolvida pro curta em si. Então, a ideia seria eu ter a casa toda para eu poder transitar dentro dela e pegar ela de vários ângulos para conseguir uma animação legal. De início, eu tinha pensado em fazer o fundo do curta com fotos e imagens reais que eu achasse na internet. Mas é muito difícil isso por conta de ângulos, né? Vai ser muito difícil eu querer achar ângulos específicos de cômodos específicos e fazer com que tudo tenha uma ligação um com o outro, sabe? Um cômodo não tem nada a ver com o outro e, sei lá, eu quero um ângulo do banheiro e depois eu quero o mesmo banheiro de outro ângulo. Vai ser muito difícil de eu fazer isso com fotos reais da internet. Então, eu pensei nessa alternativa para ela desenvolver a casinha
E aí nós temos a casinha desenvolvida, ela fez, ficou um chuchu beleza. Ficou incrível, sério. E aí eu falei pra ela que eu queria, né, também passar esse contraste do quarto dela com o resto da casa. Teoricamente ela mora com os pais, né? Porque a mãe dela aparece em vários momentos aí inoportunos no meio da história, que dá pra ver que elas moram na mesma casa. Então eu queria que fosse uma casa normal, assim, só que tivesse esse contraste com o quarto dela. Então um quarto escuro e todo bagunçado e tudo mais, pra ter mais a cara dela. Então a gente tem essa casinha pronta já, e eu vou deixar no final do vídeo um vídeo passando pela casinha pra vocês verem como vai ser a casinha da Mira. No final aqui eu tenho um pequeno trecho da animação, né, que eu fiz. Vamos ver se ele vai dar o play. Aí. Eu fiz pequenos segundos do começo da animação. Então aqui é onde ela tá olhando pro chão do box e vê tudo acontecendo. Aqui ela tá dando uma choradinha e olhando pro chão. E aí pinga a gotinha de sangue. Esse foi um dos entregáveis, né? Alguns segundos animados. Então, por isso que eu tenho no storyboard um pouco mais aperfeiçoado essa parte do começo, pra poder dar uma animada. E, basicamente, esse foi o meu projeto Brincar. Eu vou deixar vocês aí com o videozinho da casinha. E acho que foi isso.